a partir do verso 12. Se você nos visita nessa noite, sinta-se muito à vontade entre nós. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Que você se sinta em família, que você hoje possa reconhecer e saber que Deus ama você. E que Ele constituiu essa família aqui também para te receber. Então vamos ler a palavra do Senhor juntos. 1 Timóteo capítulo 1, a partir do verso 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Quando eu estava pensando nesse texto, eu lembrei de uma situação que eu vivi na faculdade. Já para o fim da faculdade, existia uma matéria que era uma das piores matérias da faculdade, que era Fisiologia 2. Era a matéria que a gente juntava, né, todo o conhecimento da medicina, né, da fisiologia humana com o exercício físico, e todo mundo falava que essa matéria, porque o professor dessa matéria era um médico cardiologista, não sei se tem algum médico cardiologista aqui hoje, mas Deus tenha misericórdia da sua vida. Era um médico cardiologista que cobrava demais e que queria que a gente soubesse aquela matéria. E, enfim, chegou no fim do semestre, a gente tinha que fazer a prova e eu sabia que corria muito perigo e fiz a prova e eu saí daquela prova com aquela consciência que tinha ido muito mal. Eu saí daquela prova sabendo que o resultado não seria legal. Bom, passou uma semana, a gente foi fazer lá a revisão de prova, o professor entregou a prova, e aí, para minha surpresa, eu tinha tirado 8. Falei assim, rapaz, ou é milagre, ou alguma coisa aconteceu aqui, porque não está normal esse negócio aqui. E aí o professor foi fazendo a revisão de prova, eu fui vendo que o que tinham me dado certo estava errado, e o que tinham considerado bom estava muito ruim, diante da correção do professor. E ao final da reavaliação da prova, eu vi que provavelmente algum amigo meu, monitor, tinha corrigido a minha prova. Na verdade, eu tinha tirado 3 na prova. Pastor tira 3 também, gente. Nessa época eu fazia 19 matérias, eu fiz teologia e educação física juntos. Dá uma escapada aí. E aí eu fiquei naquela crise, a crise de todo crente. Vale a pena fazer o certo? Vale a pena devolver o troco que veio a mais? Vale a pena abraçar um irmão que não fala comigo? Vale a pena estender a mão mais uma vez para quem uma vez eu estendi a mão e só me traiu, só me trouxe problemas? E aí, no ímpeto lá, juvenil, eu levantei e fui até o professor e falei, professor, aqui, ó, está aqui minha prova. Me deram 8, mas eu tirei 3. Ele, na hora, não entendeu nada do que eu estava querendo, né? O pessoal geralmente quer mais ponto, acha que está errado. Acho que a correção veio a menos. Aí eu estava falando, não, professor, eu tirei 3. Está 8, mas é 3. E aí ele parou o que estava fazendo, parou a revisão, levantou, pegou minha prova, falou para a turma, olha só, esse rapaz aqui foi mal em fisiologia, mas ele tirou 10 em caráter.
Não vou dar 10 para ele, né? Porque, né, pô, se ele me dá 10 ali, ia ser bom demais, gente. Mas olha, eu vou manter a nota dele. Vou manter a nota que está aqui, pela atitude que ele teve. Isso é graça. Graça é eu olhar para a minha vida e reconhecer que eu fui mal na prova. Olhar para a minha vida e diante do nosso padrão, que é Jesus Cristo, eu me comparar e falar, olha só, eu não estou de acordo com o padrão. Eu não estou vivendo de acordo com quem eu tenho que espelhar. Eu não estou chegando no meu alvo. Eu entendo que existe uma humanidade perfeita e um plano perfeito de Deus. Mas quando eu olho para a minha vida, eu tiro 3. De vez em quando eu amo alguém. De vez em quando eu faço alguma ação boa. De vez em quando eu tenho misericórdia. De vez em quando eu perdoo. Mas em algumas vezes eu tenho muita raiva. Em algumas vezes eu prefiro guardar as minhas mágoas no coração do que levar o amor de Deus. Em algumas vezes eu prefiro pensar na minha própria vida, no meu próprio bem-estar, na minha própria rotina, do que abrir mão disso tudo para ir ao próximo. Eu tiro 3, a minha tendência é tirar 3. E o que eu faço para receber essa graça? Eu vou ao professor. Eu vou a Jesus Cristo e falo, Jesus Cristo, olha só, eu reconheço que eu tenho tirado 3. Eu reconheço que durante a minha vida não tenho chegado lá. Eu tenho nuances de amor, eu tenho percepções de amor, eu tenho percepções de gratidão, mas isso ainda é muito opaco, isso ainda é muito pequeno na minha vida, e eu preciso me arrepender, eu preciso dizer a você, eu tenho tirado 3 na minha vida. E Jesus Cristo fala, olha, o que você precisava fazer, você estava fazendo, você está vindo a mim, eu posso sim te dar 10. E o que Paulo está falando aqui nessa carta é que quando Deus olha para a vida dele, o que espanta Paulo é que quando Deus olha para a vida dele, Deus o considera fiel. Deus dá 10 para Paulo, mesmo ele tendo sido blasfemo, mesmo ele tendo sido assassino. Deus concede a nota 10 para Paulo, porque a vida de Paulo já não está mais como uma imagem ofuscada da glória de Deus, mas a glória da face de Cristo está em Paulo. E quando Deus olha para Paulo, Deus vê Jesus Cristo. E é por isso que Paulo começa dizendo, eu dou graças a meu Deus por ter me considerado fiel. A gente tem uma grande dificuldade com isso, porque nós aprendemos muito mais sobre justiça punitiva do que justiça restauradora. Quando você, não vou falar você, não vou generalizar, mas quando boa parte da população vê alguém sendo pego, cometendo um crime, geralmente coisas que atentam contra a vida humana, a primeira reação que nós temos é esse cara precisa ser trancafiado, ele precisa sentir a dor que essa família está sentindo, ele precisa sofrer tanto quanto essa família vai sofrer, ele precisa ser lá castigado. É o pessoal do bandido bom, bandido morto. A gente só aprende esse tipo de justiça. Você sabe que quando alguém fala algo que te atinge, teoricamente, a sua primeira reação é tentar devolver com palavras a mesma dor que você sentiu. É por isso que as discussões às vezes se perpetuam em casa. Você ouve uma palavra dura do seu marido. Você ouve uma palavra dura da sua esposa. Você ouve uma palavra dura do seu filho. E você se sente mal, você se sente ofendido. Você sente que o respeito não foi lhe dado. E você quer devolver isso. Você quer fazer com que a justiça aconteça de uma forma como punição ao outro. Você me feriu, então você merece ser ferido. Você merece ser ferida. E esse ciclo não se interrompe enquanto nós não encontramos em Cristo uma justiça restauradora. O que Paulo está falando aqui é que ele tem uma consciência sobre a vida dele. Toda a justiça punitiva de Deus estava sobre Jesus Cristo. Toda a punição que ele merecia pelo pecado dele estava sobre Jesus Cristo. Ele agora era considerado fiel. Ele não era mais um réu condenado diante do tribunal de Deus. Ele foi encontrado fiel.
a força para permanecer no ministério, e é isso que Paulo diz aqui. Olha, eu dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel. Essa força, esse dínamos que vem de Deus, não vem de uma consciência culpada. Muitas vezes nós nos movemos como igreja por culpa e não por amor. Nós tentamos participar das coisas porque a gente sabe que às vezes a gente erra demais e a gente às vezes tenta tapar o sol com a peneira, indo às ruas, fazer uma ação social, participando de algum grupo, vindo à EBD, vindo ao culto, renovar a nossa fé dominicalmente. Mas isso é se relacionar com Deus de forma culposa. Como se os nossos atos religiosos fossem os que realmente aplacam a ira de Deus. Nada que nós fazemos poderia aplacar a ira de Deus sobre a nossa vida. Somente o sacrifício do Cordeiro, somente o sacrifício de Jesus pode hoje restaurar a minha vida e a sua vida diante de Deus. Por isso nós não somos chamados a nos mover por culpa. Por isso Paulo fala, quem me constrange, o que me constrange, não é o que eu fiz ontem de errado. O que me constrange não é o que eu fiz ontem de errado, não é aquilo que está perpetuando na minha mente e eu estou lutando contra. O que me constrange é saber que apesar de existirem coisas na minha mente, apesar de existirem coisas na minha prática, apesar de existirem coisas na minha fala que não são condizentes com aquilo que Deus quer para a minha vida, o amor de Cristo permanece fiel a mim e por isso eu sou encontrado fiel e por isso eu sou constrangido a continuar perpetuando e avançando pelo amor dele. Não é por culpa. Culpa pode te dar nuances de amor, pode te dar percepções de amor. Assim como sexo sem compromisso. Por que eu sou a favor do sexo no casamento? Por que eu acho que o lugar da sexualidade saudável é no casamento? Ah, porque não pode? Não, não é isso. Porque sexo sem compromisso é só nuance de amor. É você querer ter uma percepção de amor sem se comprometer. É você querer sentir o prazer do amor, mas não se comprometer. É você querer retirar algo da pessoa para si. Só diz sobre o seu egoísmo, só diz sobre as suas vontades, só diz sobre o seu desejo. Não é amor de verdade. Casamento é lugar de compromisso, casamento é lugar de amor, casamento é lugar de prazer sexual, mas é lugar de compromisso até o final. É compromisso nas dores. Isso sim é amor, isso sim é sexualidade saudável. É por isso que quando Paulo vai comparar o relacionamento de Deus, de Jesus Cristo com a igreja, ele compara ao relacionamento entre o homem e a mulher. Cristo não quer só um casinho com a igreja, Cristo se propôs a um casamento com a igreja. Não para você sentir percepções de amor dominicalmente, não para você ser relembrado que existe graça para você durante os domingos na palavra do pastor, mas para você todos os dias saber que Deus te olha como alguém que é fiel a Ele pelo sacrifício de Jesus por você. Ele se comprometeu em casamento com a gente. Um casamento indissolúvel, porque não é garantido nas minhas obras, mas é garantido na cruz do Calvário. Eu dou graças a Cristo Jesus porque Ele me encontrou fiel. Paulo está falando para um jovem pastor, Timóteo, que está cansado do ministério. Existe até um livreto bem pequenininho, do pastor Israel Belo de Azevedo, chamado Gente Cansada de Igreja, em que o pastor Israel Belo faz uma aplicação de 1º e 2º Timóteo sobre esse tema. E quando Paulo vai incentivar Timóteo, primeiro que ele não se apresenta, olha só, quem está te falando aqui, quem está falando com você agora é o apóstolo Paulo, aquele que já fundou diversas igrejas, aquele que tem um currículo, aquele que estudou aos pés de Gamaliel, um cara que foi fariseu e é cidadão romano. Ele não embarga a voz, ele não apresenta o currículo, mas ele fala, olha só, quem está se apresentando diante de você é o pior dos pecadores. E o que me mantém firme no ministério é saber que mesmo eu sendo o pior dos pecadores, eu sou considerado fiel e Ele me dá forças para prosseguir. Porque não é a respeito de cargo religioso,
não é a respeito de experiência na igreja, não é a respeito do que fez ou deixou de fazer, é sobre somente uma coisa: Ele nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Eu sempre me espantei com essa expressão de Paulo: eu sou o pior dos pecadores. Mas eu vejo que o que ele quer mais enfatizar para Timóteo aqui não é só sobre ele, mas é sobre essa graça de Jesus Cristo que se revela. E é muito interessante que Paulo vai falar, olha só, ele me considerou fiel, ele me deu forças e me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. Paulo tem uma consciência: eu vou conseguir continuar, eu vou prosseguir, porque o ministério não é meu. O ministério sobre o qual nós estamos aqui, cada um com o seu dom, cada um com o seu talento, cada um fazendo parte de um núcleo, cada um fazendo parte de um setor, cada um representando a igreja e produzindo na igreja. O ministério não é meu, não é nosso, não é de ninguém aqui, não tem nome. O ministério é do próprio Senhor Jesus Cristo. O que me mantém consciente do meu dever, o que me mantém consciente de que eu posso prosseguir na igreja, mesmo vivenciando as dificuldades dos relacionamentos da igreja, que são relacionamentos humanos e por isso tem dificuldade, mesmo entendendo que algumas coisas não são como eu queria que fossem, mesmo entendendo que eu mesmo às vezes não sou aquilo que eu esperava ser, eu entendo que eu posso prosseguir, porque o ministério é do Senhor Jesus e Ele me chamou, Ele me considerou fiel a participar desse ministério. Timóteo, fica firme, não desiste não, esse ministério não é seu, esse ministério é do Senhor Jesus, e por isso não existe pessoa apta ou inapta, não existe pessoa boa ou talentosa, não existe pessoa insuficiente, não existe pessoa inapta. Existem pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, confiam a sua vida a Ele e recebem um dom do Espírito Santo para manifestar esse amor e esse poder que nos foi dado por Deus. Igreja não é sobre performance. Igreja é sobre confiança na graça do Senhor Jesus Cristo. É confiança na manifestação do Espírito Santo de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, abra sua boca. Saia de casa. Fale com os amigos, pregue tempo e fora de tempo. O ministério não é seu, o ministério é do Senhor Jesus. Pregue na sua casa, pregue para o seu filho, continua pregando para o seu marido, continua pregando para a sua família, continua fazendo a obra, continua, porque o ministério não é seu, não depende da minha capacidade, não depende da sua capacidade. O ministério ao qual nós participamos é do Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem executa o seu poder através de nós. Ele me considerou fiel, apesar de eu ser o pior dos pecadores. Ele não me vê através das minhas culpas, e Ele me capacita para fazer algo por Ele, para espalhar esse amor de Deus. E é por isso que Ele fala no verso 14, contudo a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. A graça é transbordante. Eu já falei alguma vez aqui, que nós não fomos chamados para ser lagoas, para sermos lagoa. Nós fomos chamados para sermos rio. Lagoa é água parada, é receber e travar aquele recebimento, é o rio afluir para mim e aquilo que aflui do rio parar em mim. Mas nós somos chamados para sermos aqueles afluentes do rio de Deus, em que o amor, a graça, o poder do Espírito Santo afluem através de nós. A graça do Senhor transbordou sobre mim. Eu gosto muito do início do Evangelho de João, quando João começa a relatar o encontro de Jesus com os primeiros discípulos. Jesus encontra com alguns discípulos de João Batista, e entre eles está André e algum outro discípulo, eram dois, a gente não sabe muito bem quem era o outro, mas André foi o primeiro discípulo de Jesus. E quando André olha para Jesus, ele diz, encontramos o Messias. E ao invés de somente ir correr para o Messias, para ficar próximo ao Messias, ele volta para casa e vai chamar seu irmão Pedro. Porque a graça de Deus não cabe só em uma pessoa. O amor de Deus, o Messias revelado, o Cristo revelado, não cabe só em mim. Preciso compartilhar, precisa ser um transbordar, preciso ir além. E nós estamos em um momento
de volta às nossas atividades, em que, meu irmão e minha irmã, esse chamado é para você. A graça de Deus não pode parar na sua vida, ela precisa transbordar através de você. Vamos anunciar o evangelho poderoso de Jesus, vamos falar para as nações, que não seja para as nações, mas que seja no seu bairro, que seja na sua vizinhança, que seja no seu prédio, que seja na sua família. Vamos anunciar, vamos transbordar esse amor que nós sentimos. Eu não posso entender que a minha vida é um estanque da graça de Deus. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Quero lembrar para vocês uma coisa. Hoje eu estava passando aqui, estava um trânsito na Cândido Benício, estava olhando ali para as comunidades, para os bares abertos, para as pessoas espalhadas. Saí também pela manhã, as ruas estavam bem cheias, no movimento de Dia das Mães, bares cheios, restaurantes cheios. E às vezes a gente escolhe para quem ou a quem o evangelho pode chegar. A gente olha para alguém deitado na rua, esse aí não vai ouvir o evangelho não. A gente olha para alguém sentado na mesa do bar, esse aí não quer nada com Deus. A gente olha para alguém da nossa família, fala, esse aí já se perdeu, tem tempo, se não volta mais, isso aí o diabo já carregou. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente esquece quem a gente era. Era tão impossível nós sermos salvos quanto qualquer pessoa desse mundo. Era tão impossível eu ser resgatado, redimido, era tão impossível eu ter relacionamento com Deus quanto qualquer pessoa que existe nesse mundo. Eu estava tão distante de Deus quanto qualquer outro na face da terra. Eu não tinha forças, eu não busquei, eu não queria relacionamento com Deus. E a única coisa que me faz estar aqui na presença de Deus é o amor e a graça reveladas em Jesus Cristo. Não existe pessoa que não possa ser alcançada pelo Evangelho. O que Paulo está falando aqui, eu era o pior, eu não podia ser resgatado. Se alguém olhasse para mim, ia ver exatamente a imagem daquilo que não quer ver. Mas hoje eu fui resgatado. Sabe por quê? Deus não está olhando para baixo, assustado com você. Deus não está assustado com as mazelas do mundo. Deus não está inoperante. Deus não está sem recursos para mudar o mundo. Deus não está como se sua mão tivesse travada, impossível de mover a sua graça. Deus não olha para a sua vida hoje e não acha que é impossível mudar o seu coração. O mais profundo do seu coração que ninguém conhece, as dores mais terríveis que você sente, os problemas mais insolucionáveis, as faltas de recursos maiores que você sentir, os piores pensamentos que você teve, as piores atitudes que você já viveu na sua vida. Não é impossível que Deus transforme, não é impossível que Deus perdoe. Inclusive, se nós estamos aqui nessa noite falando sobre a graça, cantando sobre a graça, é porque você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, é uma pecadora e está suscetível ao pecado. Então, por que estamos tão assustados com o pecado das pessoas? Por que rotulamos tanto o pecado das pessoas? Se nós estamos aqui dentro, se eu estou aqui dentro falando que sou agraciado, falando que só posso ficar em pé na presença de Deus por conta da graça dele, por que se assustam com os meus erros? Porque nos assustamos tanto uns com os outros e julgamos tanto uns aos outros, ao invés de, como Paulo, nos apresentarmos, olha só, eu era o pior dos pecadores, vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre aquilo que nos dói, vamos falar sobre aquilo que é difícil para a gente, vamos unir nossas forças, vamos carregar os fracos, vamos unir as nossas forças para que outros irmãos consigam alcançar a graça, consigam vencer pecados, consigam vencer tentações, ao invés da gente achar que a imagem religiosa, que vestir uma boa roupa no domingo, que sentar aqui com aquela cara de crente, com aquele jeito de crente, está funcionando e é isso que basta. Não é. Não é. Quando eu faço isso, quando eu sento no meu banco, quando eu venho aqui à frente, fazer cara de pastor, falar como pastor, agir como pastor, mas lá fora sou alguém completamente diferente, eu estou dizendo que a graça não é suficiente para mim.
chamado do Evangelho para a gente é: se arrependam e creiam. Creiam que existe misericórdia para a gente, creiam que existe graça para a gente, creia que existe transformação para a gente, mas enquanto a gente não é transformado completamente, essa obra só vai acabar lá em cima. Deus colocou irmãos e irmãs do nosso lado para serem alimento na nossa vida, para serem alicerce na nossa vida, para nos apoiar na caminhada. A gente não precisa estar aqui fingindo nada, até porque fingir não garante nada para ninguém. Paulo não está dizendo para Timóteo: olha só, Timóteo, você passa um pó na cara aí e finge que está tudo bem, toca o ministério. Timóteo, olha só, eu sei que está doendo, sabe por quê? Porque eu já sofri pelo Evangelho, eu naufraguei pelo menos 3 vezes, pelo menos umas 9, 8 vezes eu tomei 40 chibatadas. Eu já fui expulso de sinagogas, eu já fui expulso de cidades, eu já fui apedrejado, eu já fui preso, eu sei que dói no íntimo da alma. Mas muito melhor do que viver uma vida farsante é olhar para as minhas dores e falar: Ele me considerou fiel e Ele me dá forças. O que me faz vir todo domingo, o que me faz trabalhar pelo Evangelho, não é minha vontade de aplacar a minha culpa, não é minha vontade de diminuir o meu erro, não é a vontade de disfarçar os meus erros, mas é a certeza de que apesar desses erros, Ele me considera fiel e Ele continua me dando forças para a caminhada. Ao fim desse trecho, Paulo faz uma doxologia. Doxologia são palavras de louvor. E ele enfatiza para Timóteo: olha, Timóteo, esse Jesus Cristo me encontrou blasfemo, mas hoje ele me chama fiel. Ele me encontrou como o pior dos pecadores, mas ele veio a mim e me perguntou: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele veio até a mim. Ele vem até você nessa noite. Mas Paulo termina dizendo: olha só, ao Rei dos Reis, imortal, o invisível, o único Deus. Paulo reconhece que o seu relacionamento é pela graça, mas não é graça barata. Não é graça que justifica o pecado, é graça que justifica o pecador. Não é graça que passa pano no pecado, é graça que redime a vida. Porque Paulo consegue colocar na mesma panela que ele é um pecador, que ele é considerado fiel pela graça de Deus, e que ele está vivendo essa vida diante do Rei dos Reis, aquele que tem um plano, aquele que tem uma palavra, aquele que tem princípios, aquele que tem diretrizes para a nossa vida. O que eu estou pregando aqui não é uma vida leviana. O que eu estou pregando é aquele que é diferente de mim, aquele que é totalmente santo, aquele que é totalmente outro, aquele que é o Rei do Universo. Ele escolheu me amar e escolheu revelar os seus planos perfeitos para mim, que sou o pior dos pecadores. E para isso ele me convida: vem até mim. Não por culpa, mas porque eu te amo. Não para se sentir culpado mais uma vez e sair com peso no coração aqui, mas para ter certeza mais uma vez que você é amado, que você é amada por Deus. Porque esse Rei dos Reis também é Deus conosco, é Deus de perto, é Deus presente. E estará contigo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. E Ele estará contigo, como o próprio Jesus promete para os discípulos. E Ele vos fará conhecer a minha verdade. E Ele vos lembrará de tudo aquilo que eu disse. Porque você é capacitado para viver a vontade de Deus, não pelas suas forças, mas pela presença do Santo Espírito na sua vida. Ele nessa noite quer selar o seu coração. Ele nessa noite quer mais uma vez afirmar para você: meu filho e minha filha, não é pela sua religiosidade, não é pela sua força, mas é porque nessa noite eu te considero fiel, porque você tem a marca do Cordeiro em você. Você aceita na minha presença. Eu não estou assustado com o seu pecado, mas eu posso redimir e restaurar a sua vida. A justiça punitiva de Deus foi colocada na cruz do Calvário. As dores que você está sentindo, os problemas que você passa, não são uma punição de Deus para você.
Mas por vezes Deus permite que essas situações aconteçam, para que você lembre que Ele te ama e que Ele está contigo nos piores momentos da sua vida. Eu queria te convidar a fechar seus olhos agora. Talvez você tenha chegado aqui com um sentimento de culpa. Talvez você tenha chegado aqui sem motivos, sem razão. Mas eu queria te lembrar nessa noite que Ele te considera fiel e Ele te dá forças para prosseguir. E que Ele tem poder, porque é o Rei dos Reis, para restaurar a sua vida completamente. Vamos orar juntos? Feche seus olhos. Nessa noite, Senhor, estamos aqui na Sua presença, pedindo mais uma vez para que a Tua graça recaia sobre nós, para que ela seja suficiente para nós. Estamos aqui por vezes pedindo perdão por algum pecado que é insistente, recorrente. Estamos aqui por vezes colocando diante do Senhor as nossas culpas. Mas, Senhor, assim como Tu as esqueces, nos ajuda a esquecer nossas culpas e nos ajuda a aprender a Te amar e a Te obedecer por amor, pelo Teu amor que nos constrange. Nos ajuda a não fazer por simples religiosidade, mas ajuda-nos, Deus, a consertar a nossa vida diante da Tua palavra, porque somos amados pelo Senhor. Nessa noite restaura esses corações que por vezes se sentem cansados. Dá-nos, Senhor, essa realidade da Tua força sobre nós. E que possamos prosseguir nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nos nossos ministérios, certos de que é o Senhor quem tem o controle de todas as coisas. Perdoa, Deus, os nossos pecados mais uma vez. Nos ajuda, Senhor, a reconhecê-los e não escondê-los. E que sejamos cada vez mais parecidos com o Teu Filho. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus.